Vamos ver se vai dar tudo certo aqui com a conexão. Salve, E tá aí, ó, grande, e aí, grande Rafa. Tudo bem, um prazer Tudo estar bom? aqui, né? Muito bom, né? Muito legal. Show de bola. Essa ideia, né, que eu estava comentando um pouquinho antes de chegares, né, que é justamente fazer essa conversa a respeito de engenharia e de arquitetura relacionada à construção civil, urbanismo, né, de uma forma mais descontraída, que eu chamei de Chopp em Construção, e que é justamente, né, a ideia tá ali, eu também tô aqui, né, a gente fala sempre, nem eu fiz com o Roger no primeiro capítulo, a gente fala da cerveja e de engenharia e arquitetura, né, então aí, ó, conversa de boteco online, né. Show de bola. Maravilha. E é essa ideia, né, Rafa? Hoje a gente vai tentar dar uma conversada a respeito de algo que está super em cima da nossa vida, né? Então, tanto que eu acho que não é nenhuma coisa para só engenheiros e arquitetos ou estudantes de engenharia e arquitetura, mas que é uma coisa que é sensível para todo mundo está vivenciando isso, né? Essas mudanças que a gente está tendo com o nosso cenário de vida, né? O que a gente está tendo que enfrentar em função da pandemia no dia a dia. E o que a gente pode, o que será que vai, o que será que não vai mudar, né, dentro desse cenário, né? Então, acho que é isso que a gente vai conversar um pouquinho, né, de uma forma, a gente não bolou muito roteiro, né, Rafa? A ideia é a gente fazer uma conversa mesmo, né? Então, essa é a ideia. O Melati já está aqui, né, nosso colega, o André, já Sempre, né? falou ali. Ele falou que ia estar participando junto conosco, né? Estamos aguardando depois, ele vai talvez participar do chat também. Tem alunos nossos já aparecendo aqui, né? Vi que a Bruna tá mandando mensagem ali também. Que legal. Então vamos começar, né, Rafa? Vamos, né, Dan? Eu acho que assim, ó, aqui, que nem a gente conversou. Bom, não sei se tu quer falar alguma coisa antes da gente pegar os pontos que a gente falou. A gente pensou em falar em diferentes escalas, né? De como vai ser essas mudanças pós-pandemia, né? Em termos de arquitetura e urbanismo, mas vamos falar, te dou um espaço para tu falar um pouquinho, né? No início agora. Bom, em primeiro lugar, eu queria te Falar no geral. agradecer, né, esse convite, porque é tão legal, assim, da gente, né, conversar informalmente, assim, sobre arquitetura, né, porque não é uma sala de aula, não é, né, e também não é um boteco, então é uma coisa que eu acho que é para ser um boteco virtual, então é legal da gente conversar de uma forma informal, assim, né, e que é uma honra para mim, né, tu me convidar para a gente que deu aula junto em sala de aula, já fez tanta parceria junto, né, concurso, várias outras coisas, então eu acho que é muito legal isso, assim, da gente trazer isso, essas discussões, assim, que a gente tinha, né, e tem seguido sobre vários aspectos, né, e, claro, sobre arquitetura, sobre a cidade, sobre espaço público, enfim, sempre é bom de falar, né. A gente sempre tem essa discussão, né, e isso é uma troca da arquitetura e engenharia, a gente sempre vai estar, né, em contato entre com esses... A gente brinca que tu é o engenheiro mais arquiteto que a gente conhece, né. O pessoal fala, né? Sim, isso aí. Para quem tá assistindo agora ao vivo, para quem vai assistir depois no YouTube, né? Porque eu vou depois postar isso no YouTube, né? Eu fiquei muitos anos, né, na arquitetura da UX e assim até hoje a gente tem o nosso grupo, né, Rafa, de professores e amigos que a gente se reúne presencialmente antes da pandemia e virtualmente agora para tomar show. Só eu e o Giva que somos os representantes da engenharia, o resto é tudo pessoal da arquitetura, né? Mas a gente se dá bem, isso é bom, né? Mas eu acho que é legal, tem vários Claro. temas que a gente podia abordar, assim, que a gente meio que combinou para falar assim na live. Mas eu acho que o primeiro tema, assim, eu não sei, eu penso muito sobre cenários, sabe? Assim, eu acho que eu fico cenários, assim, o que vai vir depois, sabe? A gente na arquitetura e na engenharia também, a gente tem essa coisa de diagnosticar, de ter essa visão mais genérica, assim, olhar mais ampla e pensar, assim, quais são os cenários prognósticos futuros, assim, né? E até porque a gente faz, quando a gente trabalha com urbanismo, a gente faz muito isso, né? A gente pega e está projetando sempre cenários no sentido de pensar, antever soluções e aí vai. E eu tenho pensado muito sobre alguns aspectos, assim, sobre o que vai acontecer depois da pandemia, né? Ou durante até, não sei quanto tempo vai durar esse negócio. Mas e eu acho que é interessante da gente ver como podem haver modificações no microespaço, seja nesse espaço que a gente está aqui, né? Porque o cenário que está aqui vamos dizer assim, isso é a nossa intimidade. Nossa intimidade, simplesmente ela foi revelada para o mundo, né?
E os nossos espaços íntimos viraram cenários, né? Eu me sinto super confortável aqui, porque é arrumado, enfim, aquela coisa, né? Relativamente, tem um monte de instrumento aqui. Para mim é o meu universo aqui. Para mim eu estou num ambiente muito confortável. Mas tem muita gente que não tá, né? Então, isso é uma questão assim que eu acho que é a primeira mudança maior que a gente vai ter. Eu acho que é essa, sabe? É de olhar um pouco mais para os microespaços dentro, né, das nossas casas, dos lugares que a gente habita, sabe? Então, isso para mim é uma coisa que me parece um prognóstico assim, de futuro, né? Que tu vai ter um cuidado maior, as pessoas, principalmente a arquitetura, vai ter que olhar um pouquinho mais para esses microespaços, sabe? Porque eles estão sendo muito úteis assim na pandemia, né? Assim, a gente está vendo que cada lugar pode ser um cenário, pode ser, eu acho que é um outro olhar sobre o microespaço. Acho que é uma das primeiras coisas assim que eu acho que Eu acho que é um bom ponto de partida, né? Eu acho que a gente pode começar a conversar justamente sobre isso, né? Em que pé tu acha que a parte de projeto, né? A gente vai começar a ter que rever essa questão dos espaços. Tu falou, né? Assim, possivelmente, não só se a pandemia se prolongar, mas também se essa coisa do home office se prolongar, essa coisa da gente estar expondo a nossa intimidade do nosso ambiente, né? De, da nossa casa para as outras pessoas se perpetuar por algum tempo. O que tu acha que em termos de projeto, assim, desse microespaço vai mudar, tanto no ambiente, assim, que a gente tem que montar, né? A gente monta todo um cenário para eventualmente aparecer, né? E o que vai mudar também em termos de pensar o projeto das residências, né? O que tu diz a respeito disso? eu acho que a primeira coisa é o seguinte: a primeira coisa, os espaços de trabalho vão aumentar, né? Nas plantas, né? De apartamento, né? Ou seja, tu tinha um micro espacinho que era um tal de um web office num cantinho ali daquilo, isso não existe mais, né? Porque se o trabalho em casa efetivamente, né, ficar, e eu acho que vai ficar, talvez, né? Muitas coisas, acho que muito paradigma vai cair, sabe? A gente vai ter outros paradigmas, sabe? Principalmente essa relação de trabalho, né? Trabalho é uma coisa que tu vai quando for necessário. Tem que ser assim, sabe? É menos custo, é menos deslocamento, enfim. E aí, obviamente, esses espaços vão aumentar, né? Eles vão ser incorporados de uma forma já eram, né? Enfim, mas de uma forma muito singela. Eu acho que isso vai ser uma parcela significativa da habitação, sabe? Me parece assim, bem. E talvez não só um, tu vai ter que ter dois, três, sabe? Porque às vezes tu tá em três, quatro, sei lá, tem três pessoas em casa com três conferências ao mesmo tempo, né? Exatamente, né? Então, e eu acho que isso expôs muito mais essa relação assim de não a gente estava cada vez mais pensando a residência como um dormitório, né, do que um espaço de relações sociais, né? E agora ele vai voltar a ser. A gente está trazendo o nosso ambiente de trabalho para dentro de casa, né? E isso vai ter que ser contemplado de alguma forma na hora de pensar os espaços, né? Isso sem dúvida. E eu acho mais ainda, né? Eu acho que isso assim, eu vejo essa quebra de paradigma, primeiro, no microespaço, como eu falei, acho que o meu espaço é esse aqui, tá? Tem um outro espaço aqui que é da minha filha, outro. Tá? Sabe, as pessoas que habitam a casa, elas têm seus microespaços, né? E é tipo aquilo, né? O cantinho embaixo da escada que tu tinha quando era pequeno, sabe? Acho que tem um pouco isso, de tu fazer essas memórias assim, trazer um pouco isso, assim, do teu cantinho, de como tu te organiza para trabalhar naquele momento, sabe? E então eu acho que tem isso. E tem um outro aspecto que eu acho que é bem interessante, que é a questão da configuração espacial da casa. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu acho que vai voltar a ter as casas de uma forma que, de certa maneira, foi suprimida, assim. Era aquele hall fechado, sabe? A anticâmara que tu tinha na casa, chegava para largar os casacos, aquelas casas mais antigas. Então, esse é o tipo de programa que eu acho que vai voltar, porque tu vai ter um monte de sapato lá na rua. Não tem espaço adequado para isso, né? Não tem, porque o hall não é, ele não foi pensado para isso, né? Como antigamente, as casas antigas que tu tinha lá, aquele hall, deixar casaco, aquela coisa toda, sabe? Então, isso vai mudar, certo? Tu vai ter um programa de habitação, ele vai mudar de uma forma ou de outra. Não sei se talvez em espaço, mas em quantidade e como as pessoas lidam com esses espaços, sabe? Eu acho que isso certamente vai acontecer. É. E outra coisa também, né, Rafa, que eu fico pensando, né, porque a gente estava numa tendência cada vez maior daquela ideia, por exemplo, do co-living, né? Então, de ter espaços, assim, da residência diminuir de tamanho e a gente ter áreas, assim,
convivência maior, né, de ter, por exemplo, sei lá, um condomínio com uma lavanderia coletiva ou com espaços, né, de convivência maior. E a pandemia justamente começou a limitar essa questão, né? E mesmo depois, assim, já quase fazendo, né, uma costura depois para sair da questão da residência e ir para o urbano, mas assim, os condomínios cada vez mais investiam, né, em uma estrutura condominial grande, né, em detrimento, por exemplo, do espaço privativo, né? Então, de que modo talvez essas relações vão se manter em certo aspecto e de que modo algumas dessas relações vão se modificar? O que tu acha? Eu acho que muitos desses espaços, assim, sei lá, eu sou muito suspeito em falar, assim, mas eu acho que muita coisa era muito marketing em cima, assim, sabe? Esses espaços não eram realmente usados, assim. É salão de festa, sinceramente, que tu... Eu sei, eu não moro, moro no Centro Histórico de Porto Alegre, num prédio antigo de 64, tá? Mas 60 e poucos, né? 64. Inclusive, a gente foi vizinho durante muito tempo aí na Duque de Nem se Caxias, né? conhecia ainda, né? Mas o que eu digo, assim, eu acho, sem dúvida, eu acho que a casa tende a aumentar, a unidade, a célula habitacional, ela tende a aumentar, porque talvez as pessoas tenham essa necessidade de ficar mais tempo, em detrimento desses outros espaços, que muitos deles, assim, até eu acho que isso vai continuar em termos de programa, porque é uma questão de racionalização também de coisa, né, e de custo, acho que isso também tem um outro aspecto. Mas eu acho que o que me parece, tem muita gente que está havendo muita procura agora, pelo menos me informaram assim informalmente, pode ser que eu esteja equivocado, tá? Que está tendo muita procura por residência, por habitação, sabe? Entende? Justamente por causa do efeito pandemia, né? Ou seja, entende? Então, parece que tem né, as pessoas estão olhando um pouco mais para casa, assim, talvez, e talvez vá ter uma tentativa de aproximar um pouco a unidade habitacional, principalmente os apartamentos, né, do que tu tem de uma atmosfera de casa, sabe? Então, eu não sei, é muito isso tudo, a gente está muito no olho do furacão, né? A gente não tem distanciamento histórico nem nada para conseguir avaliar isso assim de uma forma concreta e científica, né? E como eu te disse, a gente especula cenários, né? E aí começa a pensar. Mas eu acho que isso é uma tendência, assim, sabe? De tu querer te consolidar mais num lugar que vá talvez te aproximar de um conforto, assim, que supostamente uma casa dá, sabe? Então, eu acho que isso é uma tendência que tem, talvez fique. Talvez. Eu estou vendo aqui, né, nos comentários, né, do pessoal, o André Melati, né, nosso colega, nosso amigo, nosso colega de chopp das quintas-feiras, né, Sim. falou, né, que a pandemia foi catalisadora de processos que já existiam na realidade, né, mas que a gente tinha uma certa resistência. Eu acho que saindo até da parte de arquitetura, assim, essa coisa do home office, essa coisa de ter mais atividades, assim, elas estavam vindo e elas talvez fossem uma onda mais leve, mas que a pandemia tratou de transformar num tsunami, né? Assim, essa coisa de a gente ter que readaptar a vida para algumas coisas, né? Empurrou, né? Eu acho, o que eu acho? Eu há muito tempo, deve fazer uns 5 anos mais ou menos, eu acho, 4 anos talvez, porque a gente não tinha mais escritório físico, sabe? Não tem mais. Foi depois de um tempo a gente achou, porque a gente trabalhava só para órgão público, né? Era só projeto para prefeituras, né? Sempre coisa pública, assim, né? Projetos, assim, que são... E aí, num tempo, a gente nunca tinha reunião, não tinha nada. As pessoas... Aí, de um tempo para cá, a gente decidiu, né? Eu e meu sócio, a gente separar, assim, de não trabalhar no mesmo espaço e usar as ferramentas remotas, assim, Dropbox. Então, assim, tipo, talvez os primeiros usuários a usar profissionalmente ele mesmo, assim. E, cara, fez uma diferença enorme, porque minimizou um custo enorme de estrutura, né? E a gente continuou fazendo exatamente as mesmas coisas. Eu diria até melhor, em alguns aspectos. Então, assim, isso já existia, sabe? Claro que tem a socialização de tu discutir, mas para nós, por exemplo, era muito mais legal se reunir aqui embaixo no Justo ou no Armazém Porto Alegre, no final da tarde, para fazer uma reunião, do que fazer uma reunião numa mesa de reunião no escritório, entendeu? Então, isso eu já tinha isso na cabeça. Para mim não foi uma grande transformação assim, mas para muitas pessoas foi, porque as pessoas estavam acostumadas com o local de trabalho, sabe? Ir para o local de trabalho, ficar lá, tirar a cabeça, né? Agora, para tirar a cabeça, tu tem que entrar aqui, né? No estúdio, tem que entrar lá para coisa, né? Entendeu? Porque não é aquele distanciamento que tu tem, assim, de tu ir para o trabalho, aquela coisa.
Então, isso aí é, sim. Eu acho que tem dois aspectos, né, Rafa? Eu vejo assim, tem o lado bom e o lado ruim, né? Como tudo na vida, né? E eu acho assim que eu sempre falei, por exemplo, que eu sempre fui muito crítico daquela pessoa que criava uma barreira. Assim, existe toda a questão do trabalho, existe toda a questão da família, dos amigos, da vida dele, né? Uhum. Como se isso acontece muitas vezes quando o cara não gosta do trabalho, né? Então ele isola o trabalho do resto para não se incomodar, né? Não deixar que as coisas do trabalho poluam a questão da vida pessoal dele, né? Uhum. O que é ruim, né? Porque, na verdade, assim, o cara tem que gostar do que faz, né? Que nem eu e tu gostamos, né? Do que a gente faz, como engenheiro, como arquiteto, como docente, Sim. né? Mas, por outro lado, assim, a gente começou a ser invadido, né? Eu digo, é aquela coisa de agora a gente não ter mais o tempo. Não existe mais o tempo do trabalho e o tempo do lazer. É tudo misturado ao mesmo tempo. Tá daqui a pouco trabalhando, daqui a pouco tu para, depois tu volta a trabalhar. E isso é complicado pra caramba, né? Eu acho que tem maneiras de lidar com, tem pessoas que lidam mais fácil e outras não, né? Porque é uma separação, talvez, mental, às vezes, né? Eu, como sempre, fiz muita coisa na minha vida, assim, né? Tipo, tem a música, vocês estão vendo aqui atrás, que, né, parcela, digamos, 50%. Não, diria que, acho que botar 3, assim, né? 30% música, 30% arquitetura, 30% docência, né? Profissionalmente, assim, das coisas que eu tenho, né? Fora a família, certo? Isso, né? Não vou entrar no mérito. Mas, eu acho que isso é uma coisa assim que a gente tem que separar assim, né? Separar assim no momento, mas não fisicamente. Acho que é uma coisa que hoje não sei se isso tem, sabe, essa necessidade de separar fisicamente do trabalho, uma coisa assim. Eu não sei. Acho que é uma questão de adaptabilidade nossa, né? A gente vai se adaptar, né? A gente, Sim. em certo aspecto. Né? Mas e para isso, para a gente ter essa adaptação, talvez por isso a gente vai ter que repensar os espaços, né? As escalas, né? Tudo isso vai ter que ser repensado, né? Eu tenho várias preocupações, E cara, aí, sobre isso aí, né? Sobre espaço, nas diversas escalas, assim. Eu acho que assim, com relação à habitação é uma coisa relativamente simples, porque é individual, né? Ou seja, tu vai ter a opção de modificar, as construtoras vão trabalhar com espaços diferentes, etc. Né? Eu acho que isso aí se acomoda, sabe? Isso, de certa maneira, isso se ajusta, né? De acordo com a demanda, sabe? Muito isso, acho que tem muito essa questão da demanda. E o que me preocupa mais, eu acho, assim, nessas questões todas, é com a cidade em si, sabe? Porque a cidade não é, a cidade é cuidada por gestores, né? Ou seja, e pela população também, mas assim, mas eu acho que tem um monte de ações que precisam ser tomadas, precisam ser pensadas antes de terminar esse negócio, antes de até de, sabe? Porque principalmente os espaços públicos, assim, sabe? Então, entrando numa outra escala, nessa escala, né? Que eu acho que é o. mas que eu acho que é super importante que a gente pode agora tratar nessa segunda etapa dessa nossa conversa, né? Porque várias coisas, né? Eu que cada vez tenho me interessado mais em estudar, em trabalhar, né? Eu divido uma disciplina com um colega meu aqui na URGS, justamente de dinâmicas regionais e planejamento, né? Urbano e regional. E muitas das coisas que a gente discute, ontem a gente estava tendo uma aula sobre mobilidade urbana e a gente estava fazendo esse tipo de discussão, né? Então, coisas que eu acho que a gente vai ter que se preocupar, né? Então, hoje a pandemia, né, e a perspectiva da gente ter um alongamento desses cuidados, né, gera uma série de preocupações que a gente pode debater, né, Rafa? Por exemplo, quando eu falei a questão da mobilidade, né? Então, se a gente pensar, né, que os empregos, né, os serviços, todos eles têm uma certa concentração espacial na zona mais central da cidade e que as pessoas, né, que precisam acessar esses empregos estão mais nas zonas mais periféricas. Eu tenho toda uma questão de deslocamento, né, de mobilidade que eu tenho que prover, né, que hoje, né, ou, aliás, que antes da pandemia era feita sob forma de transporte público, que gerava aglomeração, que gerava uma série de interações sociais que hoje começam a ser cada vez mais complicadas da gente resolver, né? Então, esse é um aspecto, né? A questão da mobilidade urbana. Outra questão é como que a gente vai acessar os serviços públicos e privados, né? Então, desde as questões mais sociais, né? Quando essa interação social, como ela vai acontecer,
no entorno da cidade, como que a gente vai planejar os espaços ou adaptar os espaços para essa nova realidade, né? O que tu tem para pontuar a respeito disso também? Eu acho que assim, ó, eu não sei, é como tudo que a gente fala hoje aqui é sempre especulando cenários, assim, né? Eu acho que e às vezes a gente precisa partir da nossa experiência, assim, o que a gente sente efetivamente, o que a gente percebe, também como uma forma de amostragem, né? De pesquisa, assim, de tu olhar assim. O que eu vejo, assim, né? A gente vinha num processo, pelo menos assim, os planos de mobilidade que eu pude coordenar e fazer e pensar assim, a gente tinha sempre uma pirâmide invertida, né? Sabe? Aquela pirâmide, né, do pedestre, do ciclista, depois o usuário de transporte coletivo e, por último, o usuário de transporte, né? E isso era um transporte individual, né? Então, isso era sempre vamos dizer assim, um cavalo de batalha que a gente sempre pleiteou, assim, né? E vai continuar pleiteando, isso não vai mudar, né? Mas o discurso era muito era simples, ou seja, né? Bom, tudo bem, tem que usar os transportes alternativos de bike, né? O transporte público, enfim. Então era um discurso que ele era, vamos dizer assim, muito enfático, assim, né? De chegar e de dizer, olha, realmente é isso que é o certo, né? E o que vai acontecer, me parece, tá? Isso é uma especulação, né? Eu acho que a pandemia vai gerar de certa maneira um trauma da população com relação ao uso do transporte público, sabe? Porque tu vai priorizar o automóvel. Eu estou priorizando o automóvel hoje, entendeu? Se eu tiver que fazer um deslocamento, eu vou evitar o transporte público. É ao contrário, é exatamente a antítese do que tu tinha pensado e vamos dizer assim, argumentado antes, sabe? Então, isso é um problema, porque tu tem de aumentar uma frota de veículos nas cidades, que já tem, né, sabe que o automóvel não é né, o principal, não deve ser, a gente já tem, não precisa nem discutir. Isso para mim já é uma coisa que já está, né, uma discussão que já está muito esperada, né? Então, eu acho que tem isso, sabe? E isso é preocupante, porque pega uma zona metropolitana, por exemplo, de Porto Alegre, que a gente conhece, né? Tu tem muita gente ingressando, né? Dos municípios, as linhas de desejo, os movimentos, né, pendulares, assim, acontecem muito na cidade. E o que acontece? Imagina se tu tem um incremento, né, maior ainda de frota veicular entrando na cidade, sabe? Em detrimento do transporte coletivo, em função de um trauma da pandemia, porque aqui, sabe? Eu acho que isso é um problema geral, assim, que as prefeituras e os governos têm que começar a pensar desde já, tu entende? Com políticas, com ideias, né, vamos dizer assim, de educação, né? Isso deve ser sempre, né? Enfim, educação de trânsito, educação, né, para a mobilidade urbana. Então, eu acho que isso é um problema sério, entendeu? Que vai acontecer. Eu nem sei como é que está a venda de veículos, essas coisas todas, mas eu acho que isso é um revés para o urbanismo, sabe? Nesse aspecto. Não tem dúvida. Se a gente pensar, né, aquelas coisas que a gente está acostumado a ler na literatura, quando a gente vai pegar ali, né, o que faz a cidade uma cidade, né? Então a gente vai lembrar daqueles conceitos, por exemplo, a questão da centralidade, né? Então ela é um polo e é um local de mercado, né? Mercado no sentido amplo, assim, né? Que faz as pessoas confluírem ali para terem interações, né? De diferentes naturezas. Isso vai, a forma como a gente vai sistematizar isso vai ser cada vez mais, vai exigir mais, como tu mesmo disseste, dos gestores públicos, né? Assim, como que a gente vai fazer isso, né? E eu acho que tem uma questão que me gera muita curiosidade, né? Porque, claro, a gente tem uma parcela da população que está vivendo com essa ideia de simplesmente as coisas vão voltar ao normal e não vai mudar nada, né? Aliás, já estão voltando, né, ao normal. E a gente sabe que isso talvez não vai acontecer. Não é nem um movimento abrupto para um lado e nem um movimento. A gente não vai virar de cabeça para baixo e também não vai, daqui a 6 meses, agir como se nada tivesse acontecido, né? Não. Agora, a forma como a gente vai encarar isso, né? E aí eu digo a forma, tanto como os gestores públicos vão pensar essas questões, é que passa a ser fundamental para a gente entender, né, essa dinâmica do funcionamento da cidade, né? Então a gente saindo dessa escala, né? Se a gente for pensar, né, dessa escala do edifício para a escala da cidade, para a escala do bairro, né? Então, assim, será que os bairros vão ter cada vez mais a gente vai pulverizar os serviços ou a gente vai continuar concentrando os serviços? Né? Será que a gente vai
justamente por esse receio, e talvez se a gente tiver essa restrição de circulação, a gente não vai procurar cada vez mais, né, serviços no nosso entorno e não em grandes distâncias, né? É bem complicado a gente pensar nessas questões. Sabe que eu acho que isso talvez seja uma das poucas coisas assim positivas da pandemia, tá? Por que eu vejo assim? Eu vejo que o olhar de algumas pessoas que sempre foram, eu diria, induzidas, eu não sei se esse é o termo correto, assim, induzidas para, principalmente pelos meios de comunicação, pela oferta, pelo aquilo que tinha, né? Há uma determinada, vamos dizer assim, ação, no sentido de tu ir buscar coisas em shopping, ir buscar coisas em outros lugares, assim. Eu acho que a pandemia, de certa maneira, ela te ampliou o olhar local, sabe? Isso aconteceu com a nossa família aqui, principalmente, né? A gente, assim, a gente minimizou o máximo, tá seguindo o risco da pandemia, dentro do possível, tudo, né? Sempre, né? E a gente tem comprado muito do comércio local, de tudo que está na volta. Então, não que a gente já não fizesse, a gente já fazia isso, só que a gente fez mais ainda, né? E começou a descobrir cada coisa diferente, principalmente no centro histórico, né? No centro histórico tem vários grupos, tem vários vizinhos do centro histórico, tem várias coisas assim que tu consegue, né? Perceber o que está acontecendo na volta, né? Mas as pessoas que vendiam o pão, de certa maneira a gente está comprando, as pessoas que vendiam doces que estão comprando periodicamente, sabe? Coisas que tu comprava em redes maiores, às vezes, sabe? E, por exemplo, claro, eu peguei o nosso shopping do Armazém em Porto Alegre, onde a gente conhece, que é aqui do lado, né? Que a gente já fazia isso, entende? Porque a gente mora aqui do lado, né? No Viaduto da Borges, ou do Justo, por exemplo, né? Que são dois bares que estão aqui no Viaduto da Borges, que tem um papel enorme, né? Assim, fundamental para que aquele espaço não seja ocupado por bandidagem, por outras coisas. Então, é fundamental o comércio local. E eu acho que isso ampliou, a pandemia ampliou nesse sentido, sabe? O olhar sobre essas coisas assim que tu tem dentro do bairro, porque tu pode se deslocar facilmente. Então, eu acho que isso, para algumas pessoas, né, que não tinham talvez essa visão, assim, muitas vezes, né, eu acho que foi bom. Uhum, eu acho que sim, com certeza. Isso é uma coisa que eu lembro que na época da greve dos caminhoneiros, que a gente vivenciou, né, um tempo atrás, né? E eu lembro que eu falei muito dessa necessidade que a gente teve de começar a caminhar mais, né? E como que as pessoas começaram a se dar conta que a questão de uma cidade caminhável é possível também, né? E eu vejo essa questão que tu está colocando, Rafa, assim como super importante, né? Eu também vivenciei isso, né? Assim, essa coisa de conhecer mais o comércio do bairro. Então, a gente pode pensar, assim, não só numa visão negativa de ter que fazer várias adaptações ruins, como que isso fosse uma perda do nosso modo de viver, mas eu acho que, pelo contrário, a gente pode encarar isso como uma retomada, né? De um modo de viver talvez melhor em alguns aspectos, né? Essa coisa de voltar a caminhar pelo bairro, conhecer o seu entorno, né? Esses dias eu estava conversando, né, com o pessoal aqui do meu prédio e eles querendo falar sobre a restrição, eles queriam restringir, criar um espaço, né, espaço pet dentro do prédio para evitar ter que circular com os pets na rua, né, por causa de segurança. E aí eu lembro que eu peguei e falei, gente, é o contrário, quanto mais gente na rua, mais seguro vai ser. Né? Não é as pessoas deixando de circular que a gente vai resolver o problema, né? Então, uma cidade que é caminhável, uma cidade que é viva, a Jane Jacobs já falava isso, né? Uma cidade que é viva, né? É uma cidade que vai funcionar de fato, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas assim que talvez as pessoas se deem conta, assim, né? Não vamos erudizar, acho que não é essa a ideia, né? Eruditizar a nossa live, mas é um pouco assim uma retomada do raio caminhável, né? Ou seja, do raio caminhável lá da unidade de vizinhança, que tu tem tudo na volta, ou seja, se isso se incorporar como um valor, vamos dizer assim, um valor e eu diria, uma condição de escolha, né? Eu acho que isso tende a melhorar muito as cidades, porque, por exemplo, claro, todo mundo compra apartamento, pensa em morar em função da localização, por uma razão ou pela outra, outros, né, enfim, né, pelo que aquilo oferece. Mas quando isso se torna um condicionante, né, talvez isso vá ajudar a melhorar as cidades, porque tu vai ter
provavelmente vai ter menos deslocamentos se isso acontecer, né? Tu vai te deslocar menos para fazer o que tu faz cotidianamente, assim, ó, sei lá, eu toda a vida, né? Então isso eu acho que pode ser uma coisa muito boa, assim, das pessoas olharem para isso, né? Bom, legal, o que tem aqui na volta, né? O que a gente pode, né? Então isso eu acho que é uma coisa que pode ser um valor que a pandemia deixa como uma coisa boa, uma herança boa, eu diria, né? Tomara, sendo otimista. Né? Tomara, né? Uma visão otimista, né? Antes da gente seguir na nossa conversa aqui, deixa eu registrar algumas coisas, então, do pessoal que está falando no chat ali, né? Tô Dá um oi para a aí, que eu não Monique, consigo ver o Nardi, chat que foi aqui. minha aluna. A Miriane Camati, que foi tua aluna, né? Tua Amigo, orientada, te mandou um sim, abraço. claro. Tá, ela falou aqui, cadê? Deixa eu ver se eu acho que é pra... Ó, ela relembrou tua frase, que ó, estamos vivenciando um reverso do urbanismo, né? Parabéns, Rafa, melhor orientador. Tô vendo aqui também, agora que eu vi aqui, ó, que legal, ó. Legal. Não, eu digo uma coisa legal dessas lives, Rafa, e embora eu tenha também, eu tenho usado o canal do YouTube, onde eu gravo as coisas, essa live vai ir para lá depois também, né? Mas assim, o Instagram é um negócio legal porque justamente proporciona a gente ter esse contato, né? Assim, Sim. ao vivo com o pessoal. Isso eu acho legal, né? E aí eu acho, então, agora para a gente encaminhar essa nossa conversa, né, para uma fase final, né? Eu Passou acho rápido, importante né? a gente Não, pensar. uma hora Passou e vinte e rápido, pouco, né? vê Passou como bem rápido. A gente conversou cai a live, né? bastante, né? Vamos deixar um espaço no final para falar da cerveja, né? Tu vai falar a cerveja que tu tá tomando, fala a minha também, Sim. né? Mas se eu pegar, né, assim, de novo, eu separei algumas referências aqui, né, para a gente comentar, né? E aí eu peguei um trecho aqui do também um livro bem conhecido, A Cidade Urbana, né? E aí ele disse assim, que a cidade, né, não é só o espaço, né, da cidade, não é apenas organizado e instituído, ele também é modelado, apropriado por um grupo conforme as suas exigências, sua ética, sua estética, ou seja, sua ideologia, né? Então, assim, pensar essa questão, se a gente está mudando de certa forma a ideologia de pensar o uso dos espaços é uma coisa interessante, né? A gente pensar que algumas coisas por necessidade da pandemia, mas algumas coisas também por uma mudança de comportamento positivo. Pode ser algo que a gente pode imaginar que a cidade vai se remodelar, né, para se organizar de uma forma diferente. Eu acho que sim, eu acho que sim, como eu te disse, né, a gente está sempre especulando cenários. Eu acho que isso é importante também, né, porque até para eventualmente tu ter ideias disruptivas, né, para problemas que eventualmente possam surgir no futuro. Isso é fato, né? Isso a gente precisa sempre. Acho que a gente está no meio acadêmico, mas ainda, né? Tu tem que ter esse espaço para pensar o que pode acontecer, né? E como pode acontecer. Não é claro que a gente, quando tenta sempre racionalizar, colocar isso em dado científico, né? Sempre, né? Tentar criar um método científico para enxergar as coisas. Mas eu acho, assim, uma das coisas que me preocupam, que é uma preocupação mesmo, e que, principalmente com relação às localidades, a questão da mobilidade a gente já comentou, acho que é meio por aí, sabe? Acho que me preocupa isso, assim, esse trauma e esse incentivo ao automóvel. Mas com relação aos espaços públicos, aí eu acho que tem uma questão bem importante, assim, da gente comentar, que eu acho que, e aí eu acho que os governos precisavam já estar pensando nisso, no sentido de que tu tem muito foram os comércios menores, né? E isso me preocupa muito, porque quando tu fecha um comércio, é uma fachada ativa a menos no lugar, sabe? E me preocupa que alguns lugares que eu fiz projeto, por exemplo, aqui ó, na Praça Matriz, Praça da Alfândega, são projetos de anos atrás, né? Agora a Praça Matriz já tem obras, que eu preciso fazer uma visita lá. Se o menino estiver ouvindo aí a live, vai me intimar para fazer uma visita lá um dia desses, mas a gente vai, né? E, assim, Sim. o que acontece? Tu tem que repensar. E pensando localmente, bom, aqui é o centro histórico, é lá a Cidade Baixa, é o teu bairro aí, sabe? Tu pensar de uma forma mais
eu diria assim, sim, global com relação às questões gerais, mas muito localizado para enxergar que condições saem esses lugares da pandemia, né? Que condição sai a cidade baixa da pandemia, que condição sai o centro histórico da pandemia, né? O diagnóstico desses lugares, sabe? Porque tu imagina, né? Pega lugares como esse, fecha, por exemplo, os 2 bares que a gente costuma frequentar aqui, vem, né? Esse viaduto vira, eu nem preciso de dizer o que vira, né? O que já virou, o que já era antes. Então, tu retrocede muito no tempo, sabe? Retrocede muito em coisas que estavam sendo, de certa maneira, em um processo bom de reconversão. Tinha muitas coisas fechando já em função da crise econômica, etc., mas não com um impulso desse, assim, dessa maneira, sabe? Então, acho que essa preocupação, para mim, é fundamental sobre a qualidade dos espaços da cidade, né? Não tem dúvida, né? E é legal a gente perceber isso, né? Assim, é que nem tu disse, assim, a gente, na realidade, a gente fica prevendo cenários, né? Sem saber exatamente como eles vão se comportar. Então, eu fico pensando, por exemplo, né? Eu que estou vinculado lá no campus Litoral Norte da URGS, né? E a gente está observando muito, assim, toda aquela análise que a gente faz de fluxo, né, ou de turismo de veraneio como uma forma de mobilidade e as interações que existem, né, entre esses problemas urbanos que surgem, né, em termos de infraestrutura na época de veraneio e a falta de infraestrutura fora, né, a gente está vendo agora nesse cenário e assim conversando com os meus alunos, né, que são ali do litoral ou os professores que residem lá no litoral, o litoral está cheio, né? Muita gente optou, e aí retomando até um pouco daquela coisa que a gente estava falando no ambiente da arquitetura mesmo, né? Das pessoas saírem da residência e ir para uma casa que tem na praia, ou para um condomínio, né? Dentro do litoral. Então as pessoas estão indo para lá, né? E muitas das coisas que a gente pesquisa, que a gente pensa, é assim, quando essa fase da pandemia passar, qual vai ser o comportamento dessas pessoas, né? Elas vão ver nisso uma oportunidade, daqui a pouco, de se manter lá nessa residência do litoral, e aí a gente vai criar um fluxo de trabalho para a região metropolitana, né, grande, ou então as pessoas não, elas vão ficar ali temporariamente e depois vão voltar, né? E agora, nesse período que elas estão ali, né, quais são as carências de infraestrutura que começam a ficar gritantes, né, que começam a aparecer, né, para essa população que está residindo ali, que tem uma demanda por infraestrutura de serviços, né, de comércio, de saúde, né, de tudo, né? Então é interessante notar, né, esse movimento, né, e o que vai acontecer com isso, né? Será que as pessoas vão criar uma nova lógica de viver assim? Talvez aquela coisa da suburbanização americana, né, viver cada vez mais afastado dos grandes centros e vir trabalhar ou não, né? Será que isso não vai se tornar uma realidade? Isso aí é uma questão, assim, litoral, claro, já tem vários problemas. Lembra que a gente trabalhava em urbano regional, litoral, a gente via essas questões, assim, essa coisa da população volátil muito grande, isso aí para a estrutura da cidade é complicado, né? Ou seja, tu tem uma baita estrutura no verão, uma estrutura mínima no inverno, né? Isso já é um problema por si só, né? Claro que eu acho que nesse caso essas cidades tendem a melhorar, porque assim, tudo que a gente fala aqui é especulação, né? Mas enfim, eu acho que as pessoas, se tu pegar e pensar, vamos dizer assim, essa variável da questão do trabalho, ou seja, o trabalho vai fazer com que a possibilidade de trabalhar em casa remotamente, né? Isso é uma coisa a favor, vamos dizer assim, dessa questão, vamos dizer assim, de tu povoar mais o litoral durante outros períodos, né? Somado, né, a uma qualidade espacial que talvez tu tenha melhor e ambiental, né, de maior do que as grandes cidades, talvez crie, né, vamos dizer assim, uma intenção em relação a se movimentar a esses lugares, né? Mas, por outro lado, tu precisa sempre analisar o perfil dessa população, né? Se é um perfil ativo, se não é um perfil ativo. Então, é tudo muito cuidadoso nisso, né? Porque, é bom isso. Não, pode ser muito ruim, né? Tu pode ter uma população envelhecida sem força de trabalho nenhuma e que não gera nenhuma renda, por exemplo, assim, ou imposto para a cidade. Então, o perfil da população é muito importante, né? Por exemplo, os filhos não vão querer morar no litoral se não tiver infraestrutura para lá, entende? Não vão querer vir para... Isso acontece, vem sempre para a capital, para as cidades maiores, né? Pela dinâmica que tem o jovem, isso é normal, né? Nas outras cidades acontece isso. Então, tem que olhar com muito cuidado isso, né? Porque vai mexer com uma dinâmica, né? Mexe com uma dinâmica, de certa maneira. O que me preocupa muito, talvez, aí, eu acho que também
pode ser uma coisa boa, justamente a procura por essas residências e por tu ter espaços maiores, mas me preocupa tu procurar residência em condomínio dentro da cidade, entendeu? Aí sim, aí acho que aí é um tiro no pé completamente, porque tu começar a aumentar condomínio na cidade, aí sim, aí realmente, aí vamos dizer assim, capitula a cidade brasileira efetivamente, acaba com ela de uma vez por todas, né? Então, porque isso o condomínio é antítese da cidade, total, né? Total, completa, né? Exato, entre todos aqueles aspectos que a gente está acostumado, né, a discutir, Rafa, de segregação socioespacial, de dividir a cidade, do acesso à cidade, né, de como isso afeta, né, a questão dos serviços, a questão da mobilidade, a questão da segurança, né, e todas essas outras mazelas que vêm por trás disso, né. Isso aí é uma questão que me parece bem, assim, tem que ter um cuidado também com relação a isso, olhar, né? Não que é difícil, às vezes, né, claro que pode ter zonas da cidade que podem ser, de certa maneira, revivadas no que tange, né, a parcela habitacional, assim, sabe? Mas acho que são preocupações assim que nós, arquitetos, engenheiros, urbanistas, a gente tem, não tem como a gente não externalizar isso, né? E falar essas coisas, e discutir isso. Acho que isso tem que ser, não tem que ter tabu com relação a isso, tem que se discutir, tem que falar sobre a cidade, tem que falar sobre essas outras coisas. Não pode, a gente não pode ter tabu sobre isso, tu entende? Não, bom, tu tem que falar quais são os problemas que geram um condomínio numa zona urbana, né, densificar tu não pode, as pessoas têm que ter conhecimento sobre isso, né? Então, acho que essas questões, assim, ainda mais na nossa live, acho que é muito para isso, né? Desmitificar muita coisa, né? Chega de mito, né? Entende? Enfim. Perfeito, né? É isso, né? E claro, uma live assim é um espaço curto, né, para a gente fazer uma discussão com a densidade que ela merece, né? Então, assim, com certeza, eu acho que essa é apenas a primeira. Eu como eu gosto muito desse assunto, gosto muito de discutir esse assunto, eu acho que a gente tem muito o que discutir, a gente pode trazer mais pessoas, né? O André, né, de novo, comentando ali, quando ele diz ali, ó, dependendo das características do trabalho, se cria uma desvinculação entre o local de trabalho e o local de moradia, isso é claro, né? Assim, a gente vê esse movimento, né? E aí a gente começa a criar cidades dormitórios, ou a criar, né, situações de pouca infraestrutura, né? Ver tudo que vem por trás disso. Porque, sabe, e realmente, assim, eu acho que Oi? Pode falar. Sabe que os principais movimentos, eu vou te falar assim da região metropolitana, porque eu tenho conhecimento pelos planos que eu fiz, né? E pelo conhecimento que eu tenho. Os dois principais motivos de deslocamento é trabalho e estudo, sempre. Sempre. Todas as cidades, todos pegassem as pesquisas que tem de mobilidade da região metropolitana, né, entre os municípios, e, claro, o principal com relação a Porto Alegre, né, Viamão, Canoas, Guaíba, o principal movimento é trabalho e estudo, né? E então isso, obviamente, né, vem crescendo, né? Então tu tem os problemas de mobilidade afetam todo mundo, não tem como, né? Não tem como, por exemplo, eu pegar o carro aqui até o Colégio Rosário e demorar 45 minutos, que é o que eu levo, que é um caminho que eu ando a pé em 15, 20 minutos no máximo, tu entende? Então, é surreal isso, entende? Então, e as pessoas fazem isso. Tem muitas pessoas que fazem. Não é? Eu já fiz isso, tem que fazer uma meia-culpa também, né? Já peguei o carro para ele, né? Todo mundo. Né? Então, e está dentro de um raio que não passou de 400 metros, tá, mas assim, está dentro de um raio caminhável que tu pode fazer tranquilamente, sabe? Então, tem muita coisa que a gente vai precisar, né, cada vez, talvez, nós, arquitetos, urbanistas, assim, a gente talvez frisar mais, bater mais nessas teclas, talvez aí, depois, né? Com certeza. Né? Rafa, eu acho que a gente poderia ficar conversando muito mais tempo, né, a respeito disso, né, mas o Instagram nos limita o tempo, até a gente está com alguns minutos a mais, né, mas eu vou aproveitar esse tempo final que a gente tem, né, para agradecer o pessoal que ficou assistindo, né, tantos que entraram um pouquinho, os que nos acompanharam do início ao fim, né, e antes da gente deixar a mensagem final, né, porque esse é o capítulo 2, né, desse projeto que eu estou fazendo, que eu estou chamando de Shopping Construção, que é justamente fazer essa conversa. O Rafa e eu, a gente está aqui, né, tomando junto aqui, né, eu sempre digo, né, eu aproveito para falar, né, eu estou aqui com uma IPA, né, não sei qual é que tu tá aí. Mas sabe, a gente tem um gosto meio parecido, né, Daniel? IPA também, olha aqui, ó, né? Mas olha só aí, ó. Uma IPA aqui, essa aqui é Recoleta. Onde é que é essa Recoleta? Deixa eu ver onde é que é.
Sim, eu acho. Essa aqui é de Guaíba, olha aí, ó, né? E Olha só. peguei aqui embaixo, mas em Porto Alegre, né? Onde a gente sempre vai, né? E pega o que está no nosso raio caminhável. E isso que é uma coisa que a gente pode, num outro momento, conversar de novo, né? Essa questão dos usos da cidade, né? E falar a respeito das nossas experiências. Eu digo, hoje eu não moro no centro histórico, mas para quem está acompanhando desde o início, viu eu falar que eu e o Rafa, nós éramos vizinhos, a gente morava aí a 3 quadras de diferença, né? E numa região muito legal, né? As pessoas têm aquela visão estereotipada do centro de Porto Alegre, né? Só que o centro de Porto Alegre tem várias realidades, né? E a gente morava numa região muito legal, caminhável, né? Dentro do possível, né? Da questão de segurança ao longo do dia, né? E que tinha um acesso fácil para várias coisas, né? Quer falar alguma coisa, Rafa? Tem várias coisas, né? Acho que é uma região assim que tem aqui o centro. A gente, né? Eu já morei em Minas, já morei fora da cidade, já morei fora do país. O que acontece? Tu tem muita estrutura, tu tem teatro, tu tem várias coisas assim, né? Claro que a imagem do centro, a gente não vai, se a gente continuar entrar nesse assunto aí dos centros históricos, a gente vai passar horas falando aí, né? Então, o que acontece? Tu tem uma imagem que foi criada, principalmente na nossa geração ali de 30 e poucos anos, 40, uma imagem muito negativa, mas isso é uma própria outra coisa, né, Daniel? Acho que a gente entrar no mérito de como isso aconteceu, a degradação do centro, como isso foi, como isso estava sendo recuperado, com esses outros programas que vieram, principalmente no início dos anos 2000, e que recuperaram um monte, assim, sabe? Então, revalorizaram, tem várias coisas, assim, que eu acho que isso é uma matéria muito, muito ampla, assim, para discutir, mas é muito legal, um tema bem legal que daria para fazer uma outra live, né? Com certeza. Eu acho que, assim, fica todo mundo convidado, né, já desde já para a gente acompanhar quando a gente fizer essa segunda live, né? Vamos trazer o André, vamos trazer o Pedro ainda, né, para vir aqui conversar também, o Merino, né, se ele assistir isso aqui depois, né? Ou estiver assistindo, não sei, mas é essa a ideia, né? Trazer o pessoal para conversar a respeito disso, né? E eu acho que a gente encerra por aqui. Eu vou te dar um espaço para dar um tchau pro pessoal ali, agradecer, né, o pessoal que nos acompanhou até agora, né, nossos alunos. Uma das coisas que eu acho muito legal, eu digo assim, tem gente que faz live por N motivos. Eu acho, primeiro, que essa coisa do professor de ter uma vontade tão grande de disseminar conhecimento e falar a respeito de coisas que são importantes, né, mas eu também falo, isso é uma conversa entre amigos, né, uma desculpa para a gente, daqui a pouco, os nossos alunos nos reverem, os nossos alunos nos acompanharem, verem o que a gente pensa a respeito de coisas que a gente vê em sala de aula, mas fora do ambiente de sala de aula também. Isso é importante, né? Então, deixa o espaço para tu dar uma mensagem final para quem nos assistiu aí, quem vai nos assistir depois, né, na gravação. Bom, pessoal, eu queria agradecer mais o Dani assim, por isso, e vocês também por terem assistido aqui, terem nos aguentado esse tempo aí, discutindo essas questões todas aí. E sim, né, espero desejar, assim, primeiro saúde para todo mundo, né, que passe esse negócio, todo mundo passe bem, sem ter, dentro do possível, assim, né, sequelas, nada, em nenhum aspecto, seja psicológico, seja físicas, né, e para que possa se reunir depois, isso aí não dá para a gente conversar mesmo, aí, efetivamente, né, fisicamente, né, sobre esse sistema, fazer o shopping em construção num bar, né, seja aqui ou em Caxias ou qualquer outro lugar que a gente esteja, né. E tem uma coisa que a gente não falou na live, hein, Dani? Olha só, a perda que tivemos essa semana, hein? Ed Van Halen. É verdade, né? O Ed Van Halen se foi essa semana, né? E aliás, é uma live que a gente podia, já que eu tô falando de chopp e construção, a gente podia fazer uma live, né? Porque todo mundo que conhece o Rafa sabe que ele é músico também, ele falou isso na live hoje, né? A gente pode, inclusive, fazer uma live que a gente vai fazer chopp, construção, né? Discutir arquitetura e urbanismo e engenharia civil e música, né? Falar um pouquinho dessas. Aqui, ó, né? Enquanto a gente vai falando, pode deixar Exato. E também fazer um DJ set aí pra gente, assim, um setzinho pequeno. Mas a gente pode programar com calma aí pra fazer na sequência até o final do ano, né? Claro, com certeza, né? Eu sou fã de hard rock, né? O Rafa também, né? O Rafa tem também uma influência musical
bem ampla, né? Várias coisas. Vale muito a pena ver os projetos dele, né, Rafa? Tu tem um canal também onde tu mostra os projetos musicais, né? Tem, é o Infusion Guitar Project. Esse é o meu projeto, que é esse CD que está aqui, ó, que é o CD que eu gravei em 2018, que é uma mistura de guitarras com música eletrônica. Vocês estão vendo? Tem um monte de guitarras aqui, né? Tem 11 aqui dentro, não parece, mas tem 11. Né? E tem toda essa parte de música eletrônica. Não, é um projeto bem diferente. Estou fazendo o volume 2 agora, mas no canal do Infusion lá vocês vão ver os vídeos. E tem o canal sobre tecnologia musical também, que eu falo só sobre tecnologia, sobre criatividade também, que é importante isso. Acho que na música a gente tem a questão criativa muito, né, tanto na arquitetura também. Mas, então, é o meu outro lado, é o meu lado B. Aqui vocês estão vendo o lado B, não é o lado, né, professor, enfim, arquiteto, né, que me realiza muito, me É conecta isso. com o universo, enfim, que me faz, né, também, né, ser o que eu sou efetivamente. Se não fosse a música, também eu tava, né, nem sei onde eu estaria hoje, sei lá, né? Então é isso. Entre lá, Legal. tem E com página no certeza a Instagram. gente vai ter público, né? Porque tem vários alunos aqui, né? Alunos, a Monique, né? Eu sei que gosta também. A Carol Giordani, que comentou agora há pouco, também é roqueira, que nem a gente, né? Ela gosta também de música. Quer dizer, eu na verdade, sou bem eclético. Acho que eu gosto de quase tudo de música, né? Mas a nossa preferência principal é conversar e falar a respeito de hard rock, de rock, né? Nas suas mais diferentes vertentes. Pode ser uma live, inclusive, em algum Pode momento, né? falar sobre os anos 80, Maravilha. sobre o Red Rock dos anos 80. O Dani, para vocês saberem, o Dani me deu uma coleção de CDs, tá? Pessoal, foram 10 ou 11 CDs, se não me engano, né? Só de coletânea do hard rock e do glam rock dos anos 80. Né? Ou seja, uma seleção do, principalmente o Red Rock dos anos 80. Muito legal, Dani. Maravilha. Muito legal. Gente, obrigado para todo mundo que assistiu. Obrigado, Rafa. Né? Eu fico muito feliz de oportunidades como essa. Assim, o Rafa é um cara que sim, eu digo, a gente tem amizade e amizade, né? Assim, eu gosto do Rafa, né? Um cara que eu gosto pra caramba. Então, eu fico muito feliz de. Igual. Toda vez que eu sento para conversar com ele, eu me sinto feliz. Então, me senti feliz hoje de novo. Né? Valeu, Rafa. Eu também. Até uma próxima oportunidade. Mesma coisa. Faço minhas as tuas palavras, igualmente. Tá certo. Até a próxima, então. Tchau, pessoal. E nos vemos aí. Abraço. Tchau, pessoal.